Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Olá, é com muito prazer que estamos começando mais um programa Restauração, lembrando sempre que uma das melhores coisas da vida é o sentimento de ser útil para as pessoas. Na realidade, este é o grande objetivo deste nosso programa. Podermos ser úteis na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu lado. Eu acredito que muitas pessoas buscam a felicidade, procuram em coisas que jamais vão encontrar. Então procure hoje, você que está nos assistindo, fazer alguma coisa, por menor que seja, para quem está do seu lado, e você vai começar a perceber as grandes recompensas que pode encontrar nisso. E falando sobre pessoas que fazem pelos outros, eu tenho o prazer de receber hoje, aqui ao meu lado, a doutora Carla Salati, médica psiquiatra, que além de atender em seu consultório, também tem um trabalho voluntário que ajuda as pessoas na Igreja São Benedito, né, doutora? Na Igreja São Benedito. Então, é um prazer ter você aqui ao meu lado. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de estar aqui. E peço desculpas, porque você me convidou faz muito tempo. Eu não conseguia achar um horário na minha agenda. Mas muito obrigada. E parabéns pelo programa, né? Você disse palavras lindas agora. Com certeza, essa dificuldade de encontrar um tempo se deve à qualidade e à dedicação que você dedica aos seus pacientes. Tudo é um reflexo. Né? Muito obrigada. eu já li uma vez e ouvi de pessoas que se você quiser algo de bem produtivo, você procure pedir para alguém que não tem tempo para fazer. Porque as pessoas que têm muito tempo, com certeza, elas não vão conseguir fazer. Não vão achar uma brecha. Doutora, dos males hoje que são tratados pela psiquiatria, quais deles que é o mais comum, o mal contemporâneo hoje? Olha, de todos os males tratados pela psiquiatria, o mais comum hoje são os transtornos depressivos, né? Mas também os transtornos ansiosos, a psicose, né, que pode vir, por exemplo, de uma esquizofrenia ou de uma dependência química. Mas assim, o mais comum é a depressão nos dias de hoje. 15% da população hoje apresenta depressão. 15% é um número bastante alto. Grande. Uma população de Jaú que tem o quê? 130 mil habitantes? Deve ter o quê? Umas 20 mil pessoas com depressão hoje. 35% não tratada. Não procura ajuda. E como a pessoa percebe? Porque eu acredito que a depressão ela tenha vários estágios. Desde aquelas pessoas que se trancam dentro do quarto e não querem ver ninguém. Pensa em suicídio, né? E aquelas que acreditam, confundem com uma tristeza, uma melancolia, né? O que a pessoa precisa se perceber para ela falar assim, não, eu estou depressivo e preciso de ajuda? Leandro, na verdade é assim, a depressão não é só uma tristeza. Então, quando a pessoa ela tem a tristeza, a falta de prazer com as coisas, ela dorme mal, ela come mal, a produtividade dela está baixa. Então o tripé seria o quê? Insônia, o apetite alterado e a baixa produtividade. Quando a pessoa tem isso, ela tem que procurar ajuda. Entendeu? Agora existem outros sintomas, como eu disse, a falta de prazer com as coisas, a sensação de inutilidade, sentimento de culpa por tudo. Então, se meu filho foi mal na escola, se o meu empregado está com problema, eu sou um fracasso em tudo que eu faço, pensamento de desvalorização, baixa autoestima, o choro fácil, essa tristeza que não passa, uma angústia que fica constante. Porque a angústia também é um sentimento normal do ser humano. Todo mundo tem que sentir angústia, porque senão você não faz nada. Né? Mas na depressão, a angústia ela se instala e fica. E acompanha a pessoa o dia inteiro, né? Mas respondendo a sua pergunta, para procurar ajuda, além da questão da tristeza, a produtividade dela está baixa, o sono está alterado, o apetite está alterado. Normalmente esse tripé. Entendi. E dos problemas psiquiátricos, quais deles que você julga que são mais frequentes, que são em decorrência do uso de drogas? Olha, por exemplo, maconha, embora as pessoas acha que relaxa, que diminui a ansiedade e tal,
Normalmente, os transtornos ansiosos levam mais ao uso de maconha, os transtornos depressivos levam mais ao uso de cocaína e crack, tá? Mas também o contrário, a maconha, embora ela melhore a ansiedade, ela também piora a ansiedade. A cocaína, embora seja estimulante, de uma certa forma dê um pouco mais de euforia, vigor para quem está depressivo, também leva à depressão, entendeu? Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Sim. Mas é isso, uma coisa leva a outra que leva a uma de novo. Acaba sendo um círculo vicioso isso. Eu nem tenho preparado para te perguntar isso, né? Mas com relação à maconha, tem muita gente que acha que a maconha é natural, maconha é isso e aquilo. Mas maconha, isso eu falo por experiência própria, né? Em nenhum momento eu escondo o meu passado, as coisas que eu já fiz, mas com essa experiência eu vejo a maconha é a droga da burrice. A pessoa usa maconha, depois não consegue, pode ter um texto decorado, ela não lembra de nada, né? Sim. E se esconde. Então, quando falam de liberação da maconha, o que você acha Sou disso? totalmente contra. Eu tinha certeza que você ia me perguntar isso, né? Essa história de descriminalização. Na verdade, a Associação Brasileira de Psiquiatria é contra, né? Eu sou contra porque, veja bem, que dos modelos que a gente tem hoje, por exemplo, a Holanda, né, onde foi descriminalizado desde 78, tal. O que se observa na Holanda? Lá ela é vendida nos coffee shops, né? E usada também. E assim, o que se observou é que quando ela foi descriminalizada, não aumentou o uso em função do aumento de coffee shops ou diminuiu em função de diminuição. Mas é o país na Europa em que mais se trata dependência de maconha. Entendeu? A Austrália, por exemplo, que tem alguns estados onde é descriminalizado, estados que não. Os estados em que ela é descriminalizada, observou-se o quê? Que os jovens trabalham menos, estudam menos do que nos estados onde ela não é descriminalizada. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que se você usa maconha numa pessoa adulta, de uma certa forma não vai existir tanta alteração de comportamento, mas se você usar num cérebro mais jovem ou de adolescente, você vai causar alterações de comportamento que às vezes persistem. Tem um outro detalhe. A maconha aumenta em 10 vezes a chance da pessoa evoluir com esquizofrenia. Eu não sei se sabem disso. Então, a pessoa não necessariamente teria um quadro de esquizofrenia, não tem estrutura de personalidade psicótica, mas pode se tornar esquizofrênico pelo uso da maconha. Outra coisa, síndrome do pânico. Eu já peguei vários adolescentes que na intoxicação aguda tiveram crises de pânico. Entendeu? Então, assim, eu vou ser honesta, eu estudei para tratar, né, e não para, enfim, para salvar, né, dentro das minhas possibilidades. Não dá para ser a favor da descriminalização. Eu tenho medo de aumentar o uso de droga, principalmente em adolescente. Mas é muito importante essa sua fala, porque não para o jovem, né? Eu digo que essa sua fala não é direcionada para o jovem, mas são para os pais. Sim. Entendeu? Porque os pais, eles vêm por esse lado muito, eu converso, muitos até que levam seus filhos até o nosso escritório para fazer uma entrevista, para levar para a comunidade, eles falam, se ele fumasse só maconha, beleza. Então eles falam, só maconha. É isso que muitas vezes, só maconha em mim não é só maconha. A maconha é uma droga, tal qual a gente enfatiza muito o problema do álcool, né? A bebida como uma droga que ela acaba, é a porta de entrada para as outras e acaba Sim. ocasionando vários problemas. Eu acredito que muitos dos que te procuram também vêm pelo uso do álcool. Com certeza. O álcool ele pode causar um quadro demencial. Demencial como se fosse um Alzheimer. Entendeu? Claro que o uso crônico não é só isso. Então a pessoa, pelo uso crônico, cirrose hepática, diabetes, cardiopatias, neuropatia periférica, um monte de coisa. Entendeu? Então, assim, o álcool ele é um grande problema de saúde pública, né? Fora que também o número de homicídios aumenta com o uso de álcool, a maioria dos acidentes de trânsito estão relacionados com bebida alcoólica. 70% dos acidentes de trânsito com morte, né? Doutora, hoje os nomes das doenças psiquiátricas, eu acredito que eles aumentaram muito. Né? Porque você falaria, mas eu lembro, né? De toque, esquizofrenia, depressão. Muitos nomes que, né, eu acho que foi subdividido isso. Você colocaria a dependência química
no meio desses nomes, Com a certeza. psiquiatria ela vê a dependência química como uma doença. A dependência química, ela é uma doença que pode vir em decorrência de um outro transtorno psiquiátrico, porque assim, em psiquiatria, a comorbidade ela é a regra. Então, às vezes a pessoa tem um quadro, por exemplo, fóbico social, aquele tímido exagerado e começa a usar droga para entrar na turma, para se soltar, entendeu? E acaba virando um dependente químico também. Mas é uma doença. Entendeu? Então ela pode vir decorrente de um outro transtorno psiquiátrico ou não, mas a partir do momento que ela se instala, ela é uma doença. Então é isso que nós estávamos falando. O transtorno psiquiátrico leva para dependência química. Sim. E a dependência química também leva para outros transtornos psiquiátricos. Transtornos psiquiátricos. Sim. Né? Mas todos eles acabam... um está ligado ao com outro. o outro. Porque isso, dentro do tratamento que nós fazemos dentro da comunidade, através de um programa de 12 passos, né? A gente sempre repete, fala sobre isso, é muito enfatizado para que a pessoa veja o seu problema de uso de drogas como uma doença, não como uma deficiência moral. Né? Acaba ficando melhor, até mais fácil dele se encarar. Tratar. Dele se tratar. Querer melhorar. Mas mesmo, né, já com alguns anos vendo dessa maneira, a sociedade muitas vezes não vê. Eles falam, usa porque quer. Falta de caráter. Então, é importante. A gente vê realmente, principalmente o uso de crack, né, relacionado com esses comportamentos, como é que fala? A pessoa começa a roubar para usar o crack, rouba dentro de casa, furto fora e tudo mais. Pra você ter uma ideia, 50% dos usuários de crack foi preso pelo menos uma vez na vida. Então, assim, acaba sendo visto pela sociedade mesmo como uma coisa moral, mas não é, aquilo começa como doença. Então, como a pessoa ela tem a fissura, ela precisa daquilo, porque ela sente a abstinência, ela faz qualquer negócio. Ela vende o que tiver dentro de casa, ela rouba, porque ela precisa, é uma dependência física. É uma necessidade extrema. E, na verdade, é engraçado, porque a dependência, de uma certa forma, ela começa com a questão do prazer, né? Você começa a usar, você tem prazer. E depois você usa para evitar o desprazer da falta. Não é verdade? Exatamente. Então, você começa com uma coisa boa, né? Com essa sensação boa, e depois eu tenho que usar para não sentir a abstinência. Então, não dá para falar que não é doença. É doença, sim. É complicado. E a gente pode exemplificar para as pessoas, como eu sempre faço, dizendo isso. Né? É só parar para pensar e imaginar assim, que um jovem, vamos dizer, de 20 e poucos anos, tem de toda a faixa etária hoje. Né? Existem pessoas com mais de 60 anos que nos procuram para cuidar do problema do crack. Né? Veio da bebida e passou para o crack. Né? Mas a gente vê as coisas que a pessoa faz, muitos trabalham o mês todo, chega no dia que recebe o pagamento, ele gasta tudo. Né? Volta para casa muitas vezes com uma bermuda rasgada que o traficante deu para ficar com a roupa dele. Isso já não é um ou dois, é muitos e muitos casos. Dá para perceber o tamanho da insanidade que uma pessoa que, se ele não tivesse doente, ele não faria aquilo. Ele não faria. De maneira nenhuma. Você sabe que está falando isso, estou lembrando. Uma das características da dependência da droga é o estreitamento do repertório da vida. Ou seja, você está me falando de uma pessoa que vive em função do uso. Não é? Exatamente. Então fica vivendo em função. Tudo que faz está pensando em fazer aquilo para usar a droga. Né? Existe uma frase que fala, vive para usar e usa para viver. Exatamente. É uma bola de neve, né? É o círculo vicioso, uma coisa levando a outra. Né? É uma coisa que é triste, muito triste de ver para a própria pessoa, para a família e para a sociedade de uma maneira geral, e é algo que a gente convive diariamente, 24 horas por dia. Você atende pacientes que têm o problema exclusivamente da droga, da dependência química? Eu atendo, mas não é a maior demanda que eu tenho. É engraçado isso. Eu acho que isso até é importante de estar colocando. Você faz um trabalho, né, mexendo exclusivamente com esse tipo de patologia, né? Mas não é o tipo de paciente que mais procura ajuda. Entendeu? Então, assim, muita gente ainda não procura ajuda. Será que a negação
que nós dizemos que a negação A é uma negação. característica da dependência Sim, química. sim. A pessoa nega. Né? Até onde ela consegue, ela nega. Não, ela não nega o uso. Ela minimiza. Ela nega o domínio que a droga exerce sobre ela. a droga exerce sobre ela. Isso é... Fala a hora que eu quiser parar, eu paro. Isso, eu controlo, eu só fumo Em outros problemas psiquiátricos, a negação é menor? Ou também existe? Não, a negação existe em todos os problemas. Normalmente, a pessoa procura ajuda, por exemplo, depressão. O quadro depressivo, ele vai se instalando ao longo do tempo, não é assim, hoje eu não estou depressiva, amanhã eu estou em depressão, entendeu? A pessoa vai tendo, né, uma tristeza aumentada, uma dificuldade para dormir, começa a comer menos, perde peso, mas assim, a gente sempre acha que vai reagir. Não, eu vou dar conta, isso é só uma fase, isso vai melhorar. Às vezes é mesmo, né? Às vezes a gente está mal porque aconteceu algo. Então a gente reage de uma forma depressiva. Por exemplo, num luto. Perdi alguém, eu tenho vários sintomas que fechariam como depressão, mas que são consequências dessa perda. Eu elaboro, melhoro e não caio em depressão. Entendeu? Mas na maioria dos quadros existe a negação, sim, não, eu vou dar conta, não, isso é passageiro, logo isso melhora, eu vou fazer uma coisa aqui, eu compro uma coisa lá, eu faço isso e saio. Né? Então a negação ela é comum. A negação é comum a todas as doenças, não só psiquiátricas, né? Vamos parar para pensar, câncer, por exemplo, né? E a negação, de uma certa forma, ela acaba sendo um mecanismo de defesa do ego até protetor, né? Então, assim, eu estou negando que eu tenho, não estou entrando muito em contato, porque se eu cair na realidade que eu estou com aquilo, eu afundo de vez, né? E muitas vezes a pessoa, ela nega para não ter que fazer aquilo que for necessário para mudar. Claro. Né? Porque toda mudança, isso aí é uma regra. Né? Toda mudança ela exige uma ação, algo que a pessoa faz positivo. Quanto maior a mudança, maior vai ter que ser a ação. Então as pessoas, ela nega para não ter que ter que aquele trabalho. Não tem que ter o empenho para a mudança. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso programa. Em Jaú, Valdinei Cabeleireiros. Há 15 anos trabalhando a imagem e o estilo do homem adulto, dos jovens e das crianças. Cortes tradicionais e atuais para deixá-lo ainda mais elegante. Especializado em cortes tribais e barbas desenhadas. Tudo o que você precisa para valorizar seu estilo está aqui. Renove seu visual. Venha para Valdinei Cabeleireiros, em Jaú. Donita, uma loja diferenciada, com roupas femininas, vestidos jovens senhoras, com elegância e bom gosto. Novidades semanais. Rua Lourenço Prado, 809. Telefone 3621-6508. 996-127445. Coordene suas peças, renove seu estilo na Donita. Nefitali, há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Venha conhecer nossas lojas no território do calçado em Jaú. Aproveite e confira nossa coleção Outono e Inverno 2014. E atenção, você que precisa usar calçados brancos no dia a dia, médica, enfermeira, fisioterapeuta, dentista, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com design moderno e feito especialmente para você. Nefitali, leve com você. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. Cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Projeto Fabricação e Montagens Industriais. Há mais de 27 anos fabricando estruturas metálicas com a mais alta tecnologia. Galpões industriais, comerciais e mezaninos na medida da sua necessidade. Ligue agora mesmo ou venha nos fazer uma visita. Projeto Fabricação e Montagens Industriais. Rua Sinésio Paz de Barros, 762. Jardim Maria Cibele. Telefone 3621-1600. E dando continuidade ao programa Restauração, hoje na agradável companhia da doutora Carla Salati,
E falando o nosso programa tem 1 hora de duração, doutora, mas com certeza, se a gente fosse falar, daria pra muita coisa, muito assunto, né? Eu acredito que a sua profissão é o que mais tem a ver com o problema que a gente trata da dependência química. Agora me diz uma coisa, a busca pelo corpo ideal, né? Que a gente vê hoje, eu acho que as academias em 10 anos quadriplicaram, aumentou muito o número, e muitas pessoas a gente vê para a rua praticando exercícios, isso é positivo, né? Mas até onde o exagero em cima desse corpo ideal pode levar a um problema psiquiátrico? Leandro, assim, não leva só a um problema psiquiátrico, pode levar a problemas físicos, né? Então, assim, vamos pensar. Hoje as pessoas nessa loucura, né, do corpo ideal, vou comer só proteína, eu vou usar anabolizante, porque aí a minha força física vai aumentar, eu vou ficar com o corpo sarado e tudo mais, né? O que a gente acaba observando? Problemas renais, problemas hepáticos, câncer de próstata, câncer hepático pelo uso de testosterona em grandes quantidades de anabolizantes, por exemplo. Então, assim, estou falando dos problemas clínicos, né? Sim. E, assim, existe a vigorexia, que, na verdade, é um transtorno psiquiátrico decorrente desse exagero, né? Pela forma física, pelo excesso de exercício físico. Voltando na questão física também, por exemplo, problema articular, de tanto fazer exercício, um problema de joelho, um problema de cotovelo, ombro. Não só isso, né? Pensando nas academias, as anoréxicas também, né? A busca pelo corpo ideal, a mulher que quer ser a Gisele Bündchen, por exemplo. Então, não come ou come cada vez menos, ou faz práticas purgativas do estilo vômito, usar diurético, usar laxante para ter diarreia e não ganhar peso. Né? E essa distorção da imagem corporal que elas estão magérrimas, pesando 35 quilos e se enxergam gordas, né? Então, tem até uma imagem que colocam, né, a pessoa se olhando no espelho, eu já vi na internet se várias vendo gorda, né, magra, e a imagem que reflete ali é de uma pessoa gorda. É de uma pessoa gorda. Então essa busca pelo corpo ideal, ela leva assim, tanto a problemas clínicos, por exemplo, a anoréxica, né? A anoréxica passa a não menstruar, por exemplo, tem problemas endócrinos, problemas hematológicos, desnutrição, cardiopatias, né? Então, assim, tem tanto uma questão física quanto a questão psíquica. A pessoa tem distorção da imagem, é o que você está falando. Ela se olha no espelho, se enxerga extremamente gorda e você vê, ela está pele e osso. É que a gente fala, né, de problema psiquiátrico, mas aquela frase que diz, né, que uma mente sã num corpo são, se a pessoa começa a piorar o seu físico, com certeza o psíquico vai piorar piora. O psíquico de uma maneira acaba sendo muito agressivo, né? Como a gente estava conversando antes, eu digo isso porque tem uma pergunta que eu ia fazer, né, Duda? Hoje os moderadores de apetite, eu acho que são proibidos, as anfetaminas, né, acabou sendo restringido o seu uso, mas eu acredito que o problema, aí você me corrige e me fala que você que é profissional, não seria tanto o problema do medicamento causar o problema psiquiátrico, mas eu digo assim, se eu fico sem almoçar, por exemplo, eu me percebo irritado quando chega no final da tarde. Às vezes a correria do dia a dia faz com que a gente passe daquele horário. Sim. Agora imagina se a pessoa ela toma um medicamento que tira o apetite, né? É na cabeça, que faz com que você não lembre que está com vontade de comer. Vai agir ali em centro de saciedade. Né? Mas vai afetar a mente. Vai. A falta do alimento. Com certeza, é o que você está falando. Se a gente não, quem está fazendo dieta, por exemplo, fica insuportável. Não é porque está comendo menos do que está habituado, isso influencia no humor, sim. Tá? Mas voltando na questão dos medicamentos, eu tinha horror quando as pessoas prescreviam as anfetaminas, porque tem Proporex, anfepramona principalmente, porque eu sempre falava que eu pegava os cacos do uso disso. Claro que se você usasse com parcimônia, com uso médico acompanhado, tudo certinho, os problemas eram menores, né? Mas assim, eu cansei de ver pacientes, mulheres, evoluírem, por exemplo, com transtorno bipolar pelo uso de anfetamina.
ficavam completamente aceleradas, eufóricas, psicóticas. Aí o que acabava acontecendo? Você tinha que tirar a anfetamina, usava um estabilizador do humor, um antipsicótico que engorda a pessoa. E aí, a partir do momento que ela evolui com um quadro desse, é para o resto da vida. Entendeu? Então, as anfetaminas, especificamente, que estão proscritas hoje, elas causavam um estrago tremendo. Sabe? Psicose, transtorno bipolar, uso crônico de remédios para emagrecer, aí no caso, causando depressão mesmo depois de um tempo sem usar o medicamento. E quando você diz assim que você pegava os cacos, né? Que a pessoa já está ali com o problema instalado. Sim. Mesmo. Esses transtornos psiquiátricos que vêm em decorrência tanto de tomar remédio para emagrecer ou de outras coisas, quais deles que você diria assim que são totalmente irreversíveis, que tem cura? É uma resposta difícil de te dar, Leandro. Porque nós tratamos, eu estou te perguntando isso, porque quando a gente fala que dependência química é uma doença, e nós tratamos ela como uma doença incurável. Incurável no sentido de que a pessoa vai precisar se manter dentro de um processo de tratamento vida permanente. Fora. Permanente. Né? No caso de outros, como assim, outros males da alma. Sim, é uma pergunta difícil porque assim, a maioria é incurável. Esquizofrenia é incurável, dependência química é incurável, que é o que você está falando, quer dizer, tem que ter um controle. Como hipertensão, como diabetes também são incuráveis e você tem que ter um controle. Mas, por exemplo, depressão, tá? Em 15 anos, depois que você fez um tratamento correto, assim, dose certa, medicamento certo, pelo tempo certo, fez fase aguda de continuação e manutenção, ou seja, fase aguda de tratamento é assim, você começa o tratamento com a pessoa tendo sintoma, a partir do momento que ela não tem mais sintoma, você fala que aquilo foi a fase aguda do tratamento. Dura, às vezes, 3, 4 meses, às vezes um pouco mais. Depois você tem uma fase de continuação, que duraria uns 4 meses. E depois você tem uma fase de manutenção, que dura mais ou menos 1 ano. Certo? Isso é grosso modo, tá? Isso é uma média. Então, assim, um tratamento para depressão durando uns 2 anos, mais ou menos. Vamos imaginar que você faça isso tudo corretamente. Depois de 15 anos, 85% das pessoas teve um novo quadro. Pra você ter uma ideia. Tá? Isso, é claro, existem aqueles que não vão ter, e existem aqueles que vão ter. E aí você vai me perguntar, mas quem vai ter ou quem não vai ter? Não dá para saber. Tá? O que eu posso te dizer é o seguinte, pessoas que têm o problema com o uso de bebida alcoólica ou com droga, transtornos de personalidade, que têm uma vida muito difícil, uma vida sobrecarregada, vão ter uma chance maior de evoluir com um novo quadro depressivo do que outros que não têm nada disso. Entendeu? Mas não tem muita regra. Tá? Então, em psiquiatria, de uma maneira geral, os transtornos eles são controláveis. Curáveis, nem todos. Transtornos ansiosos, por exemplo, síndrome do pânico. Tá? Existe gente que faz um tratamento e não tem mais o quadro, mas quem tem pânico não é só ansioso. Normalmente quem tem pânico tem uma personalidade perfeccionista, controlador, gosta de tudo extremamente correto, se exige demais, se cobra demais, tem uma vida extremamente acelerada, que eu brinco assim, ó, você é ligado no 550, não é nem no 220. Então, assim, a gente e é muito ansioso, quer tudo para ontem, preocupado exageradamente com as coisas. Então, assim, você trata com um medicamento, mas todo o resto continua com a vida acelerada, controlando tudo, entendeu? Então, assim, acaba não tratando todos os fatores. Então, assim, é muito comum essa pessoa evoluir com crise de pânico no futuro de novo. Então é complicado, na verdade, assim, são muitos fatores que influenciam nessa melhora ou não. Você vai falando e vai aparecendo outras ideias, né? Outras ideias para perguntar. Transtorno de personalidade é uma doença ou é um sintoma de outra doença? Não, transtorno de personalidade é uma doença. Por exemplo, o psicopata. O psicopata até é uma história meio controversa. O psicopata, ele tem um transtorno de personalidade. É que, de uma certa forma, é algo incurável. Porque a pessoa, ela não vê a necessidade, ela não vê que aquilo é doença, ela não vê que aquilo é um problema. Então, ela não tem culpa pelas coisas que ela faz. Entendeu? Então, ela acaba indo por um lado do mau-caratismo mesmo. Né? Então, é um quadro que psiquiatra tem horror e a gente dá alta e fala assim, não, eu não tenho a pretensão de te tratar porque não vai melhorar. Entendeu? Então, esse é um transtorno
de personalidade que vai um pouco, vamos dizer assim, fica um pouco na exceção. Mas os outros transtornos de personalidade, todos eles, na verdade, são doenças. Tá? Então, o transtorno borderline de personalidade é um transtorno gravíssimo, onde as pessoas tentam suicídio, usam droga, por quê? Porque elas têm uma sensação de vazio imensa, entendeu? Uma carência afetiva imensa, acaba usando droga até como uma forma de aplacar isso. Uma necessidade de se mutilar, de se autoagredir, por exemplo, fragmentam o discurso. Então, assim, se você fizer 1000 coisas boas por ela e não fizer uma, ela vai valorizar uma que você não fez, em detrimento das outras. Entendeu? Mas assim, os transtornos de personalidade são doença. E qual desses transtornos aí torna a pessoa mais perigosa para o convívio social? Será o esquizofrênico, psicopata? Porque às vezes nós assistimos filmes, né, desses serial killers, por exemplo. Tem vários. Sim. Tá? Vários filmes desses que nós assistimos, o pessoal gosta de assistir. Eu não gosto muito disso, mas esses personagens desses filmes, eles são psicopatas. São psicopatas. Vamos pensar no borderline de novo, tá? Antigamente, borderline por quê? Porque é um limítrofe, né? Uma linha limítrofe, e se falava isso entre a neurose e a psicose. Hoje não se fala muito disso, em dividir em transtornos neuróticos e transtornos psicóticos, né? Os neuróticos, onde você tem, por exemplo, a depressão, a ansiedade, você tem os transtornos, mas que a pessoa mantém uma crítica da realidade. E a psicose não, onde você quebra com a realidade, ouve vozes, vê coisas, se sente perseguido e tal, tá? Então, o borderline, ele ficava nessa linha entre uma coisa e outra. Hoje não se fala muito nisso. Hoje se fala o seguinte, que o borderline, ele tem características psicóticas, mas ele tem características psicopáticas também. Então, muitos dos serial killers, eles são borderline também. Então, assim, eles têm traços de psicopatia, mas alguns, por exemplo, a gente vê muito claramente isso. Existem aqueles que fazem, e você conversa, você vê que a pessoa tem consciência daquilo ali. Ela tem consciência, não tem culpa, ela acha que ela está certa e está acabado. E tem aqueles em que você observa que cometem um crime hediondo, mas que de uma certa forma estavam persecutórios com aquela pessoa. Entendeu? Então aí você vê que não era só uma psicopatia. Tudo bem que ele poderia ter traço psicopático, um requinte de psicopatia, mas que tinha alguma coisa além. Então o borderline também é um quadro bem grave. Não que todos os borderline, pelo amor de Deus, vão fazer isso, não, porque aí é aquilo que você me perguntou no início. Existem graus e graus. Em tudo em psiquiatria é assim. Existem graus mais leves, graus mais graves, vamos dizer assim. Mas assim, é difícil até de responder, mas via de regra, o que você me perguntou, o mais complicado de viver aí em sociedade é o psicopata. É que você está dizendo, existem vários graus, né? E a gente percebe às vezes que as pessoas, você falou assim, às vezes faz um monte de coisa boa para alguém e uma coisinha que não faz a pessoa focaliza, valoriza aquela. Uma linguagem bastante comum, a gente fala que essa pessoa é ingrata. Sim. Né? Mas isso é muito comum. Sim. Isso, então, como você diz, né, existem vários graus do problema. Sim. E só que alguns se transformam numa coisa mais grave, que precisa de tratamento. Você sabe que eu vou falar uma coisa para você. A gente brinca o seguinte, que todo mundo tem um pouquinho de tudo. Todo mundo tem pensamento obsessivo, todo mundo às vezes tem uma tristeza exagerada, todo mundo de vez em quando fica persecutório. O problema é quando você tem muito de uma coisa, que aquilo vai configurar um transtorno. Certo. Entendeu? E assim, isso também vai variar de fase de vida, né? Então, por exemplo, se eu tiver num trabalho onde eu estou, de uma certa forma, me sentindo perseguida por um chefe, eu vou achar que todo mundo está querendo me fazer mal, né? Depende da pessoa também, mas você está entendendo? Sim. Então, tudo varia. Por isso que psiquiatria acaba sendo uma coisa difícil. Porque o que a gente precisa buscar o equilíbrio, né? Exatamente, sempre. Buscar o equilíbrio para ter um sentimento mais positivo e conseguir lidar com as adversidades. Isso é aquilo que nós pregamos dentro da instituição, e eu acredito que você também diga para os seus pacientes, né? O que a gente precisa buscar sempre, nunca vai ficar tudo um mar de rosas, nunca vai ficar tudo bom, tudo certinho, mas a nossa reação em relação às coisas, inclusive com aquilo que a gente sente. Quando você está dizendo isso, né?
Eu falo, existem dias que eu acordo que eu não estou tão contente. Claro, né? Que não, às vezes eu estou com dor, às vezes eu dormi mal, às vezes aconteceu alguma coisa que me deixou triste. E se a gente tiver noção disso, acaba não tanto valorizando aquele momento que não está bom e vivendo melhor. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. Projeto Fabricação e Montagens Industriais. Há mais de 27 anos fabricando estruturas metálicas com a mais alta tecnologia. Galpões industriais, comerciais e mezaninos na medida da sua necessidade. Ligue agora mesmo ou venha nos fazer uma visita. Projeto Fabricação e Montagens Industriais. Rua Sinésio Paz de Barros, 762, Jardim Maria Cibele. Telefone 3621-1600. Neftali, há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Venha conhecer nossas lojas no território do calçado em Jaú. Aproveite e confira nossa coleção Outono e Inverno 2014. E atenção, você que precisa usar calçados brancos no dia a dia, médica, enfermeira, fisioterapeuta, dentista, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com design moderno e feito especialmente para você. Neftali, leve com você. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. Cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Em Jaú, Valdinei Cabeleireiros. Há 15 anos trabalhando a imagem e o estilo do homem adulto, dos jovens e das crianças. Cortes tradicionais e atuais para deixá-lo ainda mais elegante. Especializado em cortes tribais e barbas desenhadas. Tudo o que você precisa para valorizar seu estilo está aqui. Renove seu visual. Venha para Valdinei Cabeleireiros, em Jaú. Donita, uma loja diferenciada, com roupas femininas, vestidos jovens senhoras, com elegância e bom gosto. Novidades semanais. Rua Lourenço Prado, 809. Telefone 3621-6508. 996-127445. Coordene suas peças, renove seu estilo na Donita. E dando continuidade ao programa Restauração, ao lado da doutora Carla Salati, eu gostaria que você falasse agora, doutora, sobre o bullying. Né? É uma palavra que hoje falam muito sobre isso, né? Que é aquela... Está muito na moda. De tirar o sarro da criança na escola, ou porque ela usa óculos, ou porque é gordinha, porque não tira nota boa, seja lá o motivo que for. Isso causa, com certeza, é fácil da gente perceber os traumas que causam. E muitas vezes é tratado pelo psicólogo, mas leva a um quadro que precisa ser tratado pelo psiquiatra também. Sim. Deixa eu só fazer uma parte antes de falar disso. É engraçado porque, assim, normalmente a vítima de bullying não é só o que é diferente do gordinho, do que usa óculos e tal. Às vezes é o aluno mais inteligente da classe, é o objeto de inveja. Então, às vezes, quando eu pego um paciente que é vítima de bullying, eu falo assim, olha, eu acho que você até devia ficar feliz, porque você tem um diferencial em relação aos outros. Claro que não é a regra, né? Mas, assim, normalmente, aquela pessoa que se destaca, ela acaba sendo vítima também, porque gera inveja no outro. É o nerd. É o nerd. Então, ele é o cara que vai ter uma boa profissão, é o cara que possivelmente será mais bem sucedido, e ele acaba sendo ridicularizado, porque ele tem algo que eu invejo. E que talvez eu não consiga. Deu para entender? Então, assim, o gordinho até pode emagrecer e ficar bonito, mas o inteligente não tem como você se tornar inteligente. Né? Então, nem sempre a vítima de bullying tem que se sentir tão, como que eu vou dizer, tão mal assim, porque às vezes ela tem uma característica que gera inveja no outro. Mas, indo para aquilo que você me perguntou. Normalmente tratado pela psicóloga, mas assim, ó, o que a gente acaba observando? Essas pessoas, às vezes, acabam ficando com complexo de inferioridade, elas acabam se retraindo e se isolando e evoluindo com quadros fóbicos sociais.
Então, assim, a pessoa tem medo de ler numa missa, por exemplo, e tirarem sarro dela e darem risada dela. Ela vai comer num lugar em público, ela fica com vergonha que as pessoas fiquem reparando na forma como ela come, se ela faz barulho, se ela não faz barulho, como ela corta a carne, entendeu? Então, você pode evoluir desde de quadros depressivos também, né, pela questão da inferioridade, de se sentir menos que as outras pessoas, de se sentir baixa autoestima, mas pode evoluir para quadros fóbicos sociais graves, com um isolamento social tão importante que às vezes as pessoas confundem até com quadros de esquizofrenia. Então, assim, pode sim acabar vindo para um psiquiatra para tratamento medicamentoso. Doutora, um outro lado, assim, hoje nós estávamos falando de depressão, né, falamos alguma coisa sobre isso. A gente percebe que tem muita gente hoje com depressão. Você falou o número de 15%. 15%. Esse é um mal que tem uma tendência a aumentar na nossa sociedade? Depressão sempre existiu, né? Mas a prevalência dela está maior, sim. Em função do quê, né? Em função da sobrecarga de trabalho, em função do excesso de informação, em função da competitividade que a gente hoje encontra. Então, hoje eu tenho que ser o melhor, hoje eu tenho que ser o mais bem preparado, né, para ser bem sucedido. Em tudo, né? Aquilo que a gente está falando do corpo, eu tenho que ser bem sucedida em tudo. Eu tenho que ser, por exemplo, eu tenho que ser uma boa médica, uma boa mãe, estar com o corpo em dia, uma boa mulher, uma boa filha, uma boa tudo. Né? Então, a gente tem se exigido muito. Então, a probabilidade dessa prevalência aumentar é muito grande, em função de tudo isso daí. E a cada coisa que nós conquistamos, exige maior um pouco chance. Mais para que nós possamos dar manutenção nisso e acaba exigindo mais da gente. Porque assim, né? Vamos supor, como a gente estava falando antes, né? Então, assim, eu tenho um carro X, eu quero comprar o carro Y, de 100 mil reais, por exemplo. Então, eu vou lá, batalho, compro o carro de 100 mil reais. Aí eu vejo o vizinho com um carro de 150 mil. O meu não vale mais. Eu tenho que comprar o carro de 150 mil. Então, a gente fica numa busca incessante de crescer, de crescer, de crescer, e você tem que manter isso daí. Então, eu tenho que batalhar mais para manter esse padrão de vida que eu adquiri. Isso vai exigir mais de mim. Menos tempo de sono, menos tempo com meu filho, menos tempo de lazer. Então, acaba, de uma certa forma, levando a mais quadro depressivo, a mais quadro ansioso. Volta naquilo que nós estávamos falando, nos desequilibrando. Totalmente. Você sabe que eu estava falando do lazer. O lazer, ele é importantíssimo. Todo mundo tem que ter lazer. Todo mundo tem que fazer atividade física. A atividade física, a gente, não sei se você ia me perguntar isso, mas assim, a gente sabe que quem faz atividade física regularmente tem circuitos cerebrais muito mais hipertrofiados. Então, a neurotransmissão cerebral, ela é muito melhorada. Entendeu? Então, assim, uma atividade física não vai, por exemplo, substituir um tratamento para depressão, mas vai ajudar no tratamento. Entendeu? Porque a neurotransmissão cerebral vai ficar melhorada. Fora que você vai focar em outras coisas, você vai melhorar toda a sua capacidade pulmonar, circulatória, cardíaca, tudo. O corpo, de uma maneira geral, melhora, né? A gente acaba funcionando melhor. A máquina funciona melhor. É bom, as pessoas sabem disso, né? Existem algumas coisas que eu sempre falo dentro da comunidade e em conversas. Existem coisas que eu corro o risco de me tornar repetitivo, tá? Mas mesmo assim eu vou continuar falando vida fora, porque se a gente não falar sempre isso que você está dizendo sobre exercício, a gente ouve muitas pessoas, todo lugar está falando, né? Mas é necessário que se fale para que as pessoas não esqueçam que se elas quiserem uma qualidade de vida, elas vão ter que ter esse esforço. Leandro, pega uma criança de 2, 3 anos. Ela assiste o desenho 10 vezes. A gente aprende por repetição. Desde pequenininho. Você fala, nossa, mas está assistindo o desenho da Dora Aventureira de novo? Não aguento mais ver isso. Mas precisa. Galinha pintadinha. Da galinha pintadinha. Precisa. A gente aprende por repetição. Então, assim, se você precisar falar 100 mil vezes, fale 100 mil vezes. Sim. E eu até te falo aqui, para as pessoas que estão vendo, o que mais eu repito dentro da comunidade. Sim. Porque lá nós tratamos, vou repetir novamente, um problema de dependência química que nós julgamos uma doença que precisa ser tratado por toda a vida. A pessoa fica 6 meses dentro da comunidade. Se ela sai de lá e não dá uma continuidade nisso,
Acaba. A tendência vai acabar. Daqui a pouco passa um e fala, oh, lá naquela esquina tem uma boa, fulano lá tem uma boa. Aquilo lá fermenta no cérebro e a pessoa volta lá. Então ela precisa da manutenção. A manutenção existe dentro dos grupos de mútua ajuda. Isso. Então o que mais eu repito, que eu estou dizendo, a mesma coisa que a gente precisa falar que o exercício é bom para a saúde, para o dependente químico ele precisa frequentar um grupo de mútua ajuda e conviver com as pessoas que estão dentro do processo. Esse é o tratamento. Sim. Então vou continuar repetindo. Pode já que você me autorizou a continuar falando que é dessa maneira que a gente aprende, através da repetição. Da repetição. Está falando sempre. Uma outra pergunta, que nós não temos muito tempo, eu queria que você falasse sobre isso, sobre a semana antimanicomial. Eu percebi que o Hospital de Jaú faz isso, né? O Hospital Psiquiátrico aqui da nossa cidade faz. Qual que é a intenção dessa semana? Na verdade é o seguinte, hoje existe uma política de se fecharem, né, os manicômios, né, os hospitais psiquiátricos. Para quê? Para que você tenha um retorno, né, desses pacientes com um convívio social melhor e tudo mais. Mas assim, olha, existem pacientes que realmente não precisam ser internados, que eles conseguem levar um tratamento adequado em CAPs, em hospitais dia, em ambulatórios. Mas existem pacientes, por exemplo, que já estão institucionalizados há anos, que não vão conseguir voltar para o convívio social da família. Às vezes muitos nem têm família, né? Então eu acho assim, é complicado fechar os hospitais psiquiátricos, né? É que também tem um outro detalhe, tem família que qualquer crise que o paciente tem, vamos pegar os psicóticos principalmente, né, os esquizofrênicos, qualquer crise que o paciente tem, ele já quer internar e acha que o hospital ele acaba tendo a obrigação de ficar com aquele paciente. Eu trabalhei no Teresa Perlato durante muito tempo e eu era assistente da ala masculina de psicóticos, então assim, eu estou falando isso, eu sei o que eu estou falando, porque nas reuniões de família, as famílias quase brigavam comigo achando que eu era contra elas, né? Que eu queria dar alta para o paciente, mas ele não está bom, mas ele me ameaça com faca e não sei o quê. Então, como se eu fosse culpada por aquela situação. Então, as pessoas acabavam tendo um pouco da ideia de que o hospital psiquiátrico era obrigado a ficar com aqueles pacientes, né? E nem sempre é assim. Existem pacientes realmente que não têm condições de ter um convívio social, mas muito deles têm. Então, a luta antimanicomial... dois pesos, duas medidas. Para alguns ela é interessante, para outros o fechamento dos hospitais psiquiátricos não vai dar certo. Entendeu? É polêmico, mas se for radical não funciona. Se for radical não funciona. Algumas pessoas conseguem um tratamento ambulatorial, é assim que se fala, né? Ambulatorial, quer dizer, passam pelo psiquiatra uma vez a cada mês ou a cada 3 meses, né? Dependendo de como... na fase do tratamento que ela já se encontra, se ela estiver estável. Tem os CAPs, né, também, que podem dar conta disso, o paciente frequenta CAPs, frequenta reuniões com psicólogas, com terapeutas ocupacionais, então consegue ficar em casa frequentando essas instituições sem ficar internados. Hospitais dia, por exemplo, onde a pessoa passa o dia, vai de manhã, fica até as 4 da tarde, depois vai para casa. Entendeu? E passa a noite com os familiares, finais de semana. Então, assim, alguns pacientes, quando eles estão melhorados, eles têm condições. Eu até sou a favor de que eles vivam com a família, realmente. Sim, claro. Que tenham esse... Aqueles que têm condições. Aqueles que têm condições. Agora, tem pacientes, por exemplo, que estão institucionalizados faz 30 anos. Eles nem família têm mais. Por exemplo, aqueles que vieram de Franco da Rocha... Lá fechou. Lá fechou. Muita gente veio aqui para o Hospital Teresa Perlato. Lá era uma casa de custódio. Isso. Então, assim, é complicado. Assim. Tem pacientes que realmente não precisam ficar internados, mas tem aqueles que não vão conseguir um convívio social. Nem eles querem. Não, nem eles querem. A gente, às vezes, observava isso. Às vezes, a gente ia dar alta para paciente que falava, eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui. Não era a regra. A maioria queria ir embora. Entendeu? Mas tinha aquela meia dúzia que não queria, que preferia ficar no hospital. Tinha comida, tinha roupa lavada, tinha carinho, conversava com as pessoas. Não ficava na rua. Acaba se tornando a vida deles mesmo. Doutora, mais uma pergunta assim, na sua visão, o que existe em comum entre a compulsão pela droga, né, e a compulsão
pelas compras, que se fala tanto disso, né, da pessoa que pega um cartão de crédito, principalmente mulheres, né? E sim. sai e faz um estrago com aquele cartão, né? E as outras compulsões, né? Por comida, por sexo, o que existe de comum entre todas elas? É alguma coisa diferente ou é tudo o mesmo fator? Na verdade, assim, o fundo acaba sendo o mesmo, né? Que aí acaba tendo uma variação para uma coisa ou para outra. Só fazendo uma parte, eu costumo falar que toda mulher é compulsiva. Toda mulher precisa daquele sapato preto, daquele marrom, daquela blusa para combinar com o brinco, né? Mas assim, brincadeira à parte. Existe realmente uma necessidade como que eu vou falar? De preencher algo. A compulsão, ela vem como isso, né? Eu tô com aquela sensação de vazio, eu tô com aquela angústia, eu faço sexo, eu compro, eu uso a droga e aquilo me dá aquela sensação de bem-estar. Só que depois também vem o arrependimento. Porque eu saciei aquilo, né? Eu tive a recompensa que eu precisava, vamos dizer assim, mas depois isso me gera um problema. Né? Mas assim, a base, na verdade, nós temos no nosso cérebro um centro de recompensa cerebral, que a gente fala, né? E algumas pessoas, principalmente dependentes químicos, às vezes têm uma deficiência inata, ou seja, que nasce com eles desse centro de recompensa. Então a droga, ela vai justamente fazer a liberação de alguns neurotransmissores nesse centro de recompensa, e a pessoa vai identificar aquilo como sendo bom, aquilo como sendo prazeroso. Então tudo que é compulsivo, de uma certa forma, acaba mexendo com esse centro de recompensa cerebral. Então, o gasto, o sexo, a comida, a droga, a bebida alcoólica. Então, tudo tem o mesmo fundo, no fundo. Sim. Seria isso a predisposição para o uso de droga? Você está dizendo alguma coisa que a pessoa já tem desde a infância? Já nasce com aquilo. Exatamente. E nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Mais alguns minutinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho voluntário que você faz lá na Igreja São Benedito. A Elisete, né, que é minha amiga, né? A Marta. Um abraço para ela. Um beijo para elas. E fala um pouquinho sobre esse trabalho com a gente. Olha, o meu trabalho voluntário lá está até um pouco deixando a desejar, né? Eu fui convidada para participar lá da terapia da oração, que elas fazem de quarta-feira, faz mais ou menos uns 5 anos, né? Então, em 2009, eu fui mais atuante lá. Algumas quartas-feiras eu ia dar uma palestra, porque assim, o que acontece? Essa terapia da oração é um grupo de oração voltado para aquela questão de cura interior, principalmente para pacientes que têm depressão, que têm quadros ansiosos mais relacionados com pânico, né? Então elas me chamavam lá e eu de vez em quando fazia uma palestra, ou de depressão, ou de pânico, respondia perguntas. Então fui algumas vezes naquele ano. No ano seguinte, eu comecei a atender dentro da Igreja São Benedito algumas pessoas que frequentavam a terapia da oração e que não tinham condições, que precisavam de um tratamento psiquiátrico, medicamentoso e tal, mas que não tinham condições de pagar consulta, ou que não estavam em tratamento no SUS, mas que não viam resultado e tal. Então eu começava a atender essas pessoas gratuitamente lá. Aí meu filho nasceu, na época eu estava grávida, meu filho nasceu, depois eu não voltei a atender gratuitamente. Então assim, às vezes elas me mandam algumas pessoas da terapia da oração no consultório, eu atendo com um preço diferenciado, né, faço um desconto, mas as que frequentam lá, né, porque isso eu quero deixar muito claro, porque senão as pessoas, o foco acaba mudando um pouco. Sim. Né? Eu acabei até abandonando um pouco esse atendimento gratuito, vou ser bem honesta, porque às vezes eu observava assim, que as pessoas não queriam ir lá procurar Deus, elas queriam ir lá procurar tratamento, entendeu? Então isso foi uma outra coisa, além do nascimento do meu filho, que me fez me distanciar um pouco disso lá, tá? Eu comecei a achar que não estava dando certo, a intenção era boa, mas essa, doutora, é uma regra educativa que eu acho muito correta, muito certa. É igual alguns projetos que cuidam de crianças. Tem vários. Lá em Bocaina tem os meninos que dão aula de hip hop, de judô. Aqui na cidade também tem um projeto de futebol, escolinha de futebol, com várias regalias lá, mas que era exatamente focado no seguinte ponto.
tem que ir na escola e tirar boas notas. Isso, senão... para poder participar. E a mesma coisa que você está dizendo, né? É uma medida educativa para as pessoas. O que começou a acontecer? As pessoas ligavam e falavam assim, eu quero ser atendida pela doutora Carla. Entendeu? Então, elas não entendiam que o foco ali era procurar uma ajuda religiosa, quer dizer, era a terapia de cura, e que por estarem fazendo parte daquilo e não terem condições, e precisassem de um tratamento psiquiátrico, elas viriam comigo. Então, quando eu observei que a coisa estava se desvirtuando, eu caí fora, assim. Eu falei, não vou competir com Deus, não é essa... Desculpa a pretensão, não é? Você entendeu o que eu falei? Exatamente. Falei, não é isso. Então, por isso que eu acabei não atendendo mais gratuitamente, eu vim para o meu consultório, e aí funcionou melhor. Porque aí as pessoas, aí a Elisete, a Marta, elas me ligam, marcam aquelas pessoas que estão realmente precisadas e a gente acaba fazendo esse trabalho com essas pessoas. Entendeu? E aí esse ano eu fui uma vez fazer uma palestra lá, eu prometo que eu vou mais uma, até o final do ano. Mas o trabalho é esse, eu tô menos atuante agora. Mas tá bom, eu tenho certeza que mesmo assim continua sendo, como nós começamos esse nosso programa, sendo muito útil na vida das pessoas. Doutora, foi um grande prazer tê-la aqui ao meu lado. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam poderão desfrutar, aprender muito sobre isso. Eu que agradeço. Se você me convidar, eu volto. Com certeza já está convidada. E para você que nos assistiu, desejo a todos que tenham uma ótima semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Não pode pôr limites no seu amor, pois